tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu queria continuar falando sobre livros clássicos de produtividade e organização. Depois que eu gravei o livro falando sobre o GTD, a arte de fazer acontecer, David Allen, muitos de vocês sugeriram alguns livros e eu anotei todas as sugestões, tá? Então fiquem tranquilos que eu falarei sobre eles aí no decorrer do ano. E eu tomei a decisão de primeiramente falar sobre livros que abordem métodos. Eu acho que isso pode até ser uma maneira legal de direcionar as leituras de vocês. Eu já comecei falando sobre o método GTD. Se você ainda não viu, clica aqui em cima em algum lugar ou na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E hoje eu quero falar sobre o segundo método aí que eu sigo e sou completamente apaixonada também, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey. Cara, existe uma instituição chamada Franklin Covey, que é muito famosa no mundo inteiro, que faz treinamentos muito legais de produtividade. Tem outros produtos também, como o Planner da Franklin Covey, é maravilhoso, ele é bem focado aqui no que o Stephen Covey ensina nos 7 hábitos. Esse livro aqui tem mais de 15 milhões de exemplares vendidos, isso porque eu tenho essa edição que eu comprei há muitos anos, nem sei quanto tempo faz. Essa edição aqui é de 2012, eu tenho certeza que até esse momento já deve ter aumentado bastante esse número dos livros vendidos ao redor do mundo, porque esse é um livro muito famoso que muitas pessoas indicam. E esse é um livro que, ao contrário do que muitas pessoas falam, é um livro que conversa perfeitamente bem com o GTD. Enquanto o GTD ele proporciona uma tranquilidade muito grande nos aspectos mais mundanos da vida, digamos assim, apesar de que, é claro, ele também ajuda a gente a pensar em horizontes mais elevados, como objetivos de curto, médio e longo prazo, propósito, princípio, valores, etc. A maioria dos livros sobre gestão do tempo falam muito assim de atividades fragmentadas, então como organizar agenda, como organizar e-mail, como organizar listas de tarefas, ou então fala de aspectos muito elevados, tipo missão pessoal, valores, tananã, e às vezes não existe um link entre essas duas partes, sabe? Por isso que eu gosto do GTD, eu acho que o GTD faz isso muito bem. Por outro lado, eu acho que o livro, Os 7 Hábitos, ele é um livro que fundamenta muito essa parte dos horizontes mais elevados e que ele usado em conjunto com o GTD é show de bola, assim. Então se você se interessa, vale a pena vir atrás deste livro. Se você gosta de GTD, não, você não vai trair o David Allen nem deste livro. Você vai muito pelo contrário, aprender muito e conseguir complementar bastante o uso da metodologia. Essa edição que eu tenho aqui, então, é de 2012, da editora Best Seller, é a 45ª edição publicada. O livro originalmente foi publicado em 1989. Essa edição que eu tenho, que é a 45ª edição, na verdade, é de 2005, quando o Stephen Covey fez um prefácio mais atualizado, aí realmente sobre a atualidade do livro, né, a relevância dele para os dias de hoje, depois de internet, depois de um monte de coisas que aconteceram aí, que realmente foram muito relevantes, de 89 até 2005, pensem bem. Esse é um livro que já foi traduzido para 32 idiomas e já vendeu mais de 500 mil de cópias só no Brasil. É muita coisa, muita gente lendo esse livro. Ele é realmente reconhecido como um dos maiores livros sobre produtividade e eu, Thaís Godinho, indico esse livro também. E aí o que acontece, né? Esse livro ele é dividido em 4 partes. Na primeira parte, que ele chama de paradigmas e princípios, ele faz uma visão geral dos 7 hábitos, né? Ele tem um capítulo que ele chama de dentro para fora, quando ele explica realmente para que serve tudo isso que ele está ensinando e que realmente é uma abordagem que parte de dentro da pessoa para fora dela. Eu gosto muito desse livro porque ele cita algumas coisas que são meio conhecidas nossas, como por exemplo a atitude mental positiva. Ele fala sobre isso aqui logo no começo do capítulo. Eu gosto muito de ver essas congruências entre as diversas disciplinas que eu gosto. Esse primeiro capítulo basicamente fala sobre mindset, que é uma coisa que hoje em dia tá na moda, mas veja, o Stephen Covey já tava falando sobre isso desde 1989, né? Quando ele fala aqui nesse capítulo sobre os 7 hábitos, ele começa definindo o que é um hábito, né, em primeiro lugar. Depois ele fala sobre a questão do que é eficácia e ele traz um pequeno guia sobre como utilizar esse livro e o que esperar dele. Então, assim, acho que é uma introdução bem bacana. E daí a segunda, terceira e a quarta partes, ele vai focar, então, no estudo dos 7 hábitos. Então a gente começa falando dos princípios da visão pessoal e o primeiro hábito é realmente ser proativo, é o que ele chama de vitória particular. Eu acho esse conceito bem interessante. E o que ele fala aqui sobre ser proativo é uma coisa muito mais do que a gente vê, né, falando, sei lá, nas revistas por aí, falando assim, seja proativo, corra atrás, faça as coisas, mostre serviço e tal. Não é
é bem isso, sabe? É a questão de você ter uma responsabilidade pessoal e de você, quando acontece algo com você, você ter uma resposta ativa para aquilo, você não ficar esperando as coisas acontecerem. É você encontrar dentro de você a sua própria linguagem para expressar pro mundo. Eu acho que é um capítulo muito bom, assim, é realmente o primeiro hábito que você tem que ter, sabe, para ser uma pessoa altamente eficaz. Depois o hábito 2 é comece com um objetivo em mente. E assim, gente, se tem uma coisa que todos os métodos de produtividade falam, é sobre você ter um resultado específico que você quer alcançar. Chame ele você de projeto, de objetivo, de meta, de missão, o que quer que seja. Todos falam sobre isso, então deve ser algo que realmente funciona. E aí o Steven fala algumas coisas. Eu gosto muito desse conceito que ele fala, que todas as coisas são criadas 2 vezes. Primeiro você cria na sua mente para depois criar no plano físico. É aqui que ele começa a falar também sobre missão pessoal, e eu gosto muito da abordagem que ele tem aqui para missão pessoal. Ele fala assim, qual que é o seu centro? Você é uma pessoa centrada no trabalho, na família? É bem interessante. Ele te ensina a identificar esse centro, ou seja, o que é nuclear, né? Faz parte de você. Aliás, eu tenho usado muito esse termo nuclear. Nesse capítulo ele também fala sobre como você pode identificar papéis da sua vida, ele também fala sobre a questão de missão familiar, missão da empresa, e traz algumas sugestões importantes aí. O hábito 3 é o primeiro mais importante, que é basicamente um capítulo sobre prioridades. Inclusive ele tem um outro livro chamado First Things First, ou seja, primeiro o mais importante, ficou traduzido esse título no português, que por acaso é este livro aqui que eu também indico a leitura, é um bom livro de estudo e de acompanhamento desse aqui dos 7 hábitos. E é aqui nesse capítulo que ele apresenta um dos conceitos mais famosos dele, que é a matriz de gerenciamento do tempo, que ele fala sobre o que é urgente, não urgente, importante, não importante. Então ele ensina um pouquinho como que a gente qualifica essas atividades. Esse tipo de gerenciamento de atividades por matriz ficou bem popular aí nos anos 90. O David Allen ele vai um pouco na contramão disso, porque ele fala que não adianta nada você definir que uma coisa é importante para você fazer hoje, sendo que você não está num contexto adequado. Então ele tem uma abordagem diferente de execução em torno de prioridades do que do Stephen Covey. A do Stephen Covey é um pouquinho mais analítica, do David Allen é mais experimental, sei que eu posso falar dessa maneira. Não tô dizendo que uma é mais certa do que a outra, mas se eu uso o GTD talvez vocês já saibam a minha opinião sobre isso. Mas eu acho muito legal, porque aqui nesse capítulo ele também ele fala sobre a importância do planejamento semanal, que é uma coisa que conversa com a revisão semanal do GTD. Ele fala sobre delegar atividades. E aí a gente chega na terceira parte, que é o que ele chama de vitória pública, que é quando a gente começa a falar sobre a nossa relação com outras pessoas. O primeiro capítulo dessa unidade são os paradigmas da interdependência. Eu gosto muito de um conceito que ele usa aqui que se chama a conta bancária emocional, que você fala que você faz depósitos e retiradas nessa conta bancária diariamente. Então, quando, por exemplo, você presta um favor para uma pessoa, você tá fazendo um depósito na conta bancária emocional dessa pessoa. E ele fala aqui de 6 depósitos que são muito importantes que a gente faça, né? Como, por exemplo, compreender a outra pessoa, honrar os compromissos, prestar atenção às pequenas coisas. Eu não vou falar tudo porque eu gostaria que você lesse esse livro. É um livro, gente, é assim que tem muito conteúdo. Eu acho que, assim como o livro do GTD, O Arte de Fazer Acontecer, é um livro que não é pra ler só uma vez, sabe? É um livro pra você ler, depois continuar relendo e estudando. É um livro muito rico. Cada vez que eu leio, é um livro diferente porque eu sou uma pessoa diferente. E daí ele traz aqui o que eu gosto muito, que é o conceito do ganha-ganha, que tem a ver também com a regra de ouro do Napoleon Hill, né? Nunca faça às outras pessoas aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Não tem relação. Esse conceito do ganha-ganha é muito famoso na área de produtividade. Muitas pessoas usam esse conceito como algo que é o hábito 4 já, né? Assim, esse pense ganha-ganha. O hábito 5 é procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Então é a coisa do exercitar o ouvir com empatia. Uma coisa que eu não gosto muito nesses livros escritos por autores norte-americanos é o excesso de casos, sabe? É uma coisa que eu não gosto e graças a Deus isso é uma coisa que a gente não tem no livro do GTD, porque eu não gosto de... Pra você entender um ponto, você tem que ler a historinha inteira do que acontece com o cidadão, tipo, o fulano de tal nasceu no Missouri na década de 40 e aí ele estava num momento no dia dele. Eu não gosto, gente, assim, é um estilo de leitura que eu sei que muitas pessoas gostam, mas eu particularmente não gosto. E isso é uma coisa que eu admiro muito no livro David Allen, que não tem. Os livros do Napoleon Hill tem isso, e esse livro do Stephen Covey, assim como os outros dele, também tem. Então, assim, é uma coisa que não me agrada, mas é um estilo de leitura que muitas pessoas, eu diria que a maioria gosta. Então, quem sou eu
eu pra falar se um livro é bom ou ruim, porque tem isso. Então, se você gosta desse estilo, você vai gostar desse livro aqui. O hábito 6 é o Crie Sinergia. Então, ele vai falar realmente assim, em termos de cooperação criativa, ele vai falar em sinergia na sala de aula, vai falar sinergia nos negócios, sinergia e comunicação. Eu acho que ele usa termos aqui, conceitos que são muito avançados pro nosso tempo, sabe? E esse livro foi escrito em 1989, gente. O cara, ele era realmente genial, sabe? Eu acho que este é um capítulo super avançado que vale a pena ser lido várias e várias vezes. Quando a gente chega na quarta parte do livro, que é o que ele chama de renovação, a gente vem pro hábito 7, que é afine um instrumento, que é realmente quando a gente consegue se aperfeiçoar, ter alta performance pessoal e não só para os outros. Então ele fala sobre a questão física, a questão mental, espiritual, social e emocional. E é muito interessante tudo que ele fala, porque ele fala das diversas dimensões humanas, então, e como isso influencia a gente e as outras pessoas. Ele pauta o livro inteiro, na verdade, nessa questão de que tudo nasce de dentro para fora, então tudo que a gente faz para fora vem de dentro, nasce dentro da gente, a importância dos nossos valores, de quem a gente é, da nossa missão pessoal, isso é muito importante. E aí no final aqui do livro, no pós-fácil, ele tem perguntas que são feitas com frequência para ele, e aí então ele tem a oportunidade de explicar alguns conceitos dos 7 hábitos que foram testados, colocados em prática. E eu gosto muito que no final do livro, pelo menos nessa edição que eu tenho, ele traz aqui a missão da Franklin Covey, as crenças fundamentais, os valores. E eu acho isso bem interessante. Até aqui no final a gente também tem um pouquinho sobre a Franklin Covey Brasil. E eu acho isso bem interessante porque como eu trabalho com a Call Daniel, que é a franquia brasileira do Método GTD, eu sei a importância de divulgar esse tipo de trabalho. Porque quando a gente tem um livro que é tão vendido como este, é que tantas pessoas leem, admiram, se apaixonam por esse trabalho, é importante que elas saibam quem está por trás disso. É bem legal a gente conhecer e de repente aí apoiar realmente o que essas pessoas fazem, mesmo que a gente não tenha interesse em fazer cursos, vale a pena seguir esses caras nas redes sociais, divulgar esse trabalho se você acredita nele. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Eu não considero de verdade que os 7 hábitos e o Stephen Covey, o que ele ensina, seja concorrente ao GTD. Eu acredito muito que todos esses métodos são criados para ajudar as pessoas e que tudo que for feito para ajudar as pessoas é válido e uma coisa realmente complementa a outra. Eu acho que dá para perfeitamente casar o que é ensinado aqui com o que é ensinado no GTD, por exemplo. É claro que quando você tem uma abordagem de você aplicar um método, eu como sou Master Trainer do GTD, é óbvio que, em primeiro lugar, eu prefiro muito mais o GTD e também eu vou usar muito mais o GTD porque tenho responsabilidade sobre aquilo que eu estou dando como exemplo, porque eu ensino as pessoas a usarem, sabe? Mas isso não quer dizer que eu negue todos os bons trabalhos que existem por aí. Eu acho que os 7 hábitos é um livro, um clássico realmente da produtividade, que eu aprendo muito com ele, que eu uso muita coisa que eu aprendo aqui no meu próprio uso pessoal do GTD, no meu próprio sistema pessoal, especialmente o que ele fala do que o David chama de horizontes mais elevados, então fala de missão pessoal. Tudo isso eu acho que complementa muito, sabe? E você já leu esse livro? O que você acha dele? Pra mim é realmente um clássico aí da produtividade, que vale a pena você ler se você se interessa por esse assunto. Se você tem interesse em trabalhar com produtividade, existem alguns livros que são muito clássicos, que você tem obrigação de conhecer, e este certamente é um deles. Se você ainda não leu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você encontrar esse livro lá na Amazon, e se você acabar comprando por esse link que eu deixo aqui, você ainda promove que o canal receba uma pequena comissão por essa venda. Você dessa maneira contribui um pouquinho com o canal, tá bom? Agradeço muito que você tenha estado aqui. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui no canal. E tem uma coisa bem interessante que é a seguinte: se você habilitar o sininho que tem do lado do botãozinho de inscrição, aí o YouTube te notifica, ele te avisa sempre que tiver vídeo novo. Do contrário, ele não te avisa. Mas aí é só você entrar aqui no canal sempre que você quiser ou tiver disponibilidade e verificar se tem vídeos novos, tá bem? Tchau e até o próximo vídeo.